Fala, gente. Canal Tricolaço por aqui para a gente falar as coisas do São Paulo. Segunda-feira é dia de resenha da semana, um videozinho marotinho para a gente debater assuntos por aqui. E eu confesso que uma hora ia sair um vídeo para falar do assunto de hoje. Eu não tinha certeza se era hoje que tinha que ser feito esse vídeo. Mas eu pensei, ponderei, falei, não, eu acho que dá. Até porque se houver uma mudança, a gente faz outro falando de uma eventual mudança. Estou dizendo tudo isso pelo seguinte, eu estou fazendo um vídeo tentando explicar uma mudança de estilo do trabalho do Luiz Ubeldia para o do Hernan Crespo, depois de 7 jogos do Crespo, nos quais em 6 ele está invicto. Um ele perdeu e os outros 6 ele está invicto. Um empate contra o Red Bull Bragantino e 5 vitórias, sendo 4 no Campeonato Brasileiro, seguidas, e uma na Copa do Brasil. E as 5 vitórias também são seguidas, né? 3 pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Brasil em seguida, e mais uma pelo Campeonato Brasileiro. E por que isso, você pode perguntar, então por que isso geraria uma dúvida? Porque o Luiz Ubeldia, esse que é alvo da nossa discussão do que teria mudado, pouca gente lembra, porque muita gente se dedicou a pegar no pé do técnico nos últimos tempos dele no São Paulo, mas ele teve 12 jogos invictos quando ele assumiu o São Paulo. Não foram 12 vitórias, mas foram 12 jogos invictos. Não foram 12 jogos espetaculares, mas foram 12 jogos invictos. Isso serve para a gente colocar as coisas no lugar quando a gente quer fazer uma comparação simplória. A comparação simplória é o que muita gente está fazendo hoje na internet, inclusive gente que mal educadamente cita outros, jornalistas que citam outros, sabe? Tipo assim, fulano, você falou tal coisa, e agora? Você se arrepende do que falou? Como se o sujeito não tivesse direito à opinião. Eu vi isso, envolvendo pessoas que eu gosto, inclusive. E acho lamentável. E acho que isso é consequência de um simplismo que a gente não deveria aceitar. Que é assim, tá vendo? O time tá jogando pra caramba agora, provando que o Crespo é demais, que o elenco é bom e que o Zubeldia é uma porcaria. Mentira. Mentira. Porque se a gente pegar o comparativo do ano passado, quando o Zubeldia assumiu e ele ficou 12 jogos sem perder, o que se dizia na época? Fizeram um vídeo do Zubeldia no metrô, indo pro parque com a família, levaram o Zubeldia em programa de televisão. O Zubeldia virou... ele ficou hypado. Lembram disso? Novo estilo, técnico jovem, fala a linguagem dos jogadores. Não era assim? Puxa aí nos arquivos de todo mundo. O problema é que as pessoas, elas trocam muito rápido de opinião. E às vezes há uma espécie de desonestidade com elas próprias relativas à opinião anterior. Por isso que outras pessoas também, mas eu e mais alguns, a gente sustenta um pouco mais isso, porque a gente não quer simplesmente virar a faixa e falar, não, mudei porque agora o legal é mudar. Eu, por exemplo, gosto de encontrar motivo para mudar. Então eu sou um dos caras que sustentou a opinião de que o Zubeldia não deveria sair até o final. E entendo que ele foi perdendo controle da situação do time nos últimos jogos dele. Não lá atrás, como muita gente diz. Lá atrás, você tinha dificuldade de trabalho normal, que o Crespo amanhã pode apresentar também. Mas havia a manutenção do controle. Esse controle começou a se perder nos últimos jogos. Isso ficou muito claro em pelo menos 3 desses jogos. Contra o Mirassol, contra o Bahia e contra o Vasco. E os 3 o São Paulo perdeu, né? Mas é que foram derrotas sem reação, diferentemente de, por exemplo, derrota para o Palmeiras foi no ambiente onde o São Paulo conseguiu competir até o final e tomou o gol depois dos 45 do segundo tempo, né? Então é uma derrota diferente, que acontece sob circunstâncias diferentes. As outras 3
são derrotas onde o time não teve nenhum tipo de reação, onde ele se manteve entregue. E aí o Zubeldia não conseguia mais ele mesmo reproduzir ideias ou produzir ideias para que a equipe conseguisse virar a chave daquele momento. Mas, enfim, dito tudo isso, mudou alguma coisa? Mudou bastante. Desse momento final ruim do Zubeldia para cá, mudou bastante. E mudou também a ideia do trabalho. E aí a pergunta da capa do vídeo. O que mudou? Basicamente, na minha visão, foram 3 coisas. Uma delas não tem como você comparar diretamente, porque não é que o Zubeldia era isso e mudou. O Zubeldia não é isso. O Crespo é um cara que tem uma autoridade maior que a do Luiz Zubeldia. Tem uma carreira de jogador consolidada e de sucesso, coisa que o Zubeldia não teve. E tem uma carreira de técnico um pouco mais bem sucedida hoje do que a do Zubeldia. Em termos de resultado, o Crespo conseguiu mais do que o Zubeldia, e ele é técnico há menos tempo. A sua imagem impõe uma autoridade que, infelizmente, o Zubeldia não tem. Não significa que o Zubeldia não tivesse controle sobre os jogadores. Era um controle diferente. O Crespo é o tipo do cara que o jogador olha e pensa 2 vezes antes de desrespeitar, se é que dá para entender. Eu acho que nenhum jogador do São Paulo desrespeitou o Zubeldia, mas o Zubeldia está na mesma linha dos jogadores, então é uma convivência mais próxima, porém, talvez uma convivência que não desse a ele uma ascendência que é preciso ter em alguns momentos de dificuldade como esse que o São Paulo estava atravessando até a chegada do Crespo. Então, essa aura de autoridade, não no sentido autoritário, mas de autoridade no sentido de imposição de respeito que o Crespo tem, ajudou. Segundo aspecto, o Crespo fez uma mudança de modelo de jogo no São Paulo que se encaixou bem nos jogadores que o São Paulo tem disponíveis para jogar. Mudanças essas que o Zubeldia poderia ter feito e até experimentou em algum momento, mas não teve a mesma segurança do Crespo para manter. E o terceiro aspecto, alguns podem achar que é um exagero, mas outros compreenderão. A disciplina do Crespo à beira do campo o favorece em relação ao Zubeldia. Eu mesmo, em vários vídeos aqui, mesmo quando elogiava o trabalho, mesmo quando falava que o time tinha ido bem numa determinada partida, pegava no pé do Zubeldia. O Zubeldia tomava muito cartão amarelo. E ficava suspenso muitas vezes. E quando foi questionado mais seriamente sobre essa condição, na época, eu que o respeitava muito, achei que a resposta dele foi completamente sem sentido, sem noção. Porque ele disse que ele amava a sua equipe e ia defendê-la sempre. E que quando ele discutia com um árbitro, é porque ele estava defendendo a sua equipe. Eu acho que falta inteligência nessa resposta, eu disse aqui na época, porque às vezes você defende melhor a sua equipe estando presente junto com ela no campo, do que mostrando as garras numa discussão com o árbitro que só vai te levar para fora do campo e te afastar da equipe. Por mais que você tenha contato durante treinamento, peça aos jogadores para que eles façam determinada função, não estar à beira do campo faz diferença em determinadas situações. Até porque os substitutos não são a mesma pessoa. O Maxi Cubeiras, por exemplo, impressionante. A passividade dele, e você via a falta de ascendência sobre o grupo que ele tinha. E ele estava lá sempre que o Zubeldia não estava. Isso é ruim para a equipe.
Então, é o terceiro aspecto que eu acho que melhorou para o Crespo. Sobre o modelo de jogo, talvez porque eu goste, seja mais fácil de entender. Mas tem uma coisa que eu dizia aqui. Primeiro que eu acho que havia um erro conceitual quando comentaristas falavam a respeito do São Paulo, diziam que o São Paulo dos Zubeldia jogava num 4-2-4, ou seja, linha de 4 jogadores na defesa, 2 jogadores no meio, linha de 4 no ataque. Não é verdade. Isso eu defendi até o fim. A verdade era muito diferente disso? Não. Mas a execução muda quando não é exatamente um 4-2-4. O São Paulo jogava no 4-2-1-3. Esse 1 era o Luciano atrás da linha de ataque. E na maior parte dos jogos você tinha Lucas Moura, Caleri e o Ferreira. Nesse ano chegou o Oscar. É engraçado que o fato do Zubeldia ter Oscar, Lucas, Caleri e Luciano o atrapalhou. E não era para atrapalhar. Não é que o atrapalhou porque não pode colocar esses caras juntos, mas primeiro ele testou algumas formações, uma delas foi muito bem, foi aquele jogo contra o Corinthians famoso, dos 3-1. Mas aconteceram duas coisas depois. Ele não conseguiu quase repetir esse grupo de jogadores juntos. E quando, nas poucas vezes que ele conseguiu repetir, eles foram para campo, alguém estava mal. O Luciano viu uma fase muito ruim. O Caleri depois machucou seriamente. Depois o Oscar machucou. Aí quando ele voltou, o Lucas saiu. E agora o Oscar saiu de novo. Então ele nunca teve esse quarteto para valer. Porque era até uma coisa que poderia ser, talvez, revolucionária. Queria poder experimentar um modelo de jogo que a gente sabe que ele gostava, que era poder variar a função e posição de alguns jogadores ali. Ele já tinha feito isso com sucesso com o Luciano e Lucas. Havia muita dúvida, o pessoal dizia, não, o Luciano atrapalha o Lucas porque ele joga o Lucas para o lado. Né? E o Zubeldia fez uma correção interessante porque ele trabalhava com uma inversão contínua dentro do jogo dos dois jogadores. Então, ora o Lucas ia para o meio e o Luciano ia para o lado, ora isso invertia. E outra coisa, no período do Zubeldia, o Lucas jogou bem pelo lado quando ele teve físico. Até 2025 começar. E acho que os problemas do Zubeldia em 2025 começam exatamente quando ele precisa ter alternativas de escalação e é cobrado com aquela história de base e bota o júnior e preserva o time principal para jogos mais importantes e o time não engrenou nas primeiras partidas. E aí ele ficou preocupado em obter resultado e não seguiu o plano original. Né? Ele até disse numa entrevista no começo do ano, ó, vou jogar 1, 2 com alternativo, a terceira o time completo. E ele não conseguiu fazer isso o tempo todo, porque ele precisou de resultado em algumas partidas. E teve partida, aquelas de Brasília, por exemplo, ele precisou do resultado, levou os jogadores principais e não conseguiu o resultado. Tá? Porque o modelo também não estava rendendo. E quando o modelo não rende, você precisa uma hora olhar e falar, eu vou mudar. Ele fez isso, inclusive, o ano passado. Depois daqueles 12 jogos invictos, o São Paulo começou a cair de produção, até que ele teve uma experiência terrível contra o Criciúma e depois contra o Vasco, quando o São Paulo toma aquela goleada de 4-1. Lembram disso? Começa ganhando de 1-0, toma virada e toma 4-1. No final daquela partida, o Zubeldia disse assim, nós temos um problema, eu sei qual é o problema e a gente vai corrigir. Até aquele dia, o São Paulo jogava num 4-4-2 clássico, onde ele tinha, por exemplo, até o Nestor no time. E depois disso ele fez uma mudança que é o que virou aquele chamado de 4-2-4, que não era bem 4-2-4, e o time se acertou, porque ele não tinha dois jogadores de profundidade, ele não utilizava esse modelo de dois jogadores em profundidade pelos lados, ele colocou o Ferreira a partir daí, o Ferreira começou a aparecer mais no time e jogar até a linha de fundo pelos lados, o São Paulo ganhou um outro tipo de padrão,
mais veloz, mais rápido, e conseguia jogar nesse modelo, porque os dois jogadores de meio também funcionavam bem, o Alisson e Pablo Maia, e voltou a crescer naquele momento do Campeonato Brasileiro. Depois ele foi perdendo alguns jogadores importantes. Ele perde o próprio Pablo Maia, ele efetiva Alisson e Bobadilla. O Bobadilla, que tem muita gente hoje dizendo, não, os Zubeldia escalava sim, o Bobadilla é titular do Zubeldia. Só que ele machucou, pô. Aí depois ele foi para a seleção do Paraguai e quando ele voltou muito mal. E ele foi escalado várias vezes até sair do time totalmente. E começa o ano de 2025 sem ele no time. Essa é a verdadeira história que muita gente nem lembra. Jogava o Luiz Gustavo, né? Sem Pablo Maia. Mas não jogava o Bobadilla, que era um jogador de quem o Zubeldia gostava no ano passado. E o Zubeldia já tinha tido no ano passado exemplos de que ele poderia utilizar um sistema parecido com esse do Crespo. E um desses exemplos é um grande jogo que o São Paulo fez contra o Cruzeiro lá no Mineirão, e ganhou de 1-0, e jogou com 3 zagueiros. A diferença é que ele usou a ponta, com o William Gomes fazendo o meio e a ponta em velocidade, jogando pra caramba nesse dia. Lembram disso? Só que ele não repetiu esse sistema. Ele veio repetir em algumas partidas e tal, depois só nesse ano, também em algumas poucas partidas, mas aí também porque ele perdeu jogadores para poder continuar adotando o sistema. Ele foi muito penalizado também com a falta de alguns jogadores. Só que eu acho, e algumas pessoas acham também, que ele tinha que ter insistido com isso, mesmo sem alguns jogadores que ele considerava importantes, né? E promover uma sequência de jogos assim, para que o time funcionasse bem. Eu acho que a principal diferença é essa. O Crespo olhou, ele treinou a equipe quando ele chegou, durante a Copa do Mundo de Clubes. Deve ter visto no treino que quando o São Paulo jogava com esse modelo, era um time mais solto, que era a mesma coisa que acontecia com o Zubeldia quando tinha 3 zagueiros. E ele não ficou preso à ideia de que ele tinha que ter 4 jogadores presentes o tempo todo no ataque. Ele, na minha visão, fez a leitura correta do que é um time com 3 jogadores de defesa. Você reforça a marcação e, ao mesmo tempo, a saída no meio. Então, o São Paulo hoje tem 2 jogadores ali, 2 volantes, que saem para jogar, mas que fazem uma cobertura competente quando o time está sem a bola. E eles é quem recebem o reforço de 3 zagueiros e não o contrário. Os 3 zagueiros estão muito pé firme lá atrás, para que os outros possam jogar. Ele deve ter reparado e primeiro fez uma aposta, deu certo e ele continuou utilizando. Já deu certo logo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Apesar do São Paulo não ter ganhado, a atuação foi boa. E a marca da atuação foi os jogadores mais soltos. Foi Marcos Antônio com Bobadilla no meio, tornando o time mais solto. Com o Luciano, que não tinha jogado contra o Flamengo, porque estava suspenso, voltando ao time e trabalhando mais à frente. Ele que tem a melhor pontaria da equipe. E aí o time tinha mais mobilidade. E aí ele não parou de usar esse sistema. Porque ele tem poucos jogadores, o elenco ainda está desfalcado e ele precisa que o time trabalhe solto para poder chegar até a área adversária. Então, na minha visão, ele fez uma escolha melhor que o Zubeldia para chegar até o campo adversário. Os times do Zubeldia precisam de um jogador que passe no meio, que receba uma bola que vem já do campo de defesa e que esse jogador atue chegando no meio para o ataque junto aos outros jogadores do ataque, 2 pontas e um centroavante. Era assim que ele fazia lá na LDU, por exemplo, com o Johan Julio, veloz, entrava sempre pelo meio, rompia ali o meio da defesa e trocava passes com os jogadores do ataque e às vezes recebia a bola para bater no gol. Essa era a função do Luciano no time dele, só que o Luciano fazia isso com menos velocidade, mas era a função. O Lucas fez algumas vezes. O jogo era desenhado desse jeito.
E aí aconteceu um negócio que eu particularmente não gosto, mas como dava certo às vezes, a gente deixa passar, que é uma bola que não é trabalhada da defesa para o ataque. É a bola lançada. A bola lançada tem um problema. Quando ela é muito tempo lançada, o adversário decora esse movimento, ele chega primeiro que você. Então a bola longa bate na zaga e volta para o seu campo. A melhor forma de você conduzir a bola até o campo de ataque é agrupando seus jogadores e trocando passes. Por isso que o time do Crespo chega fácil. E ele escolheu um modelo melhor. Ele foi mais convicto do que ele podia fazer com esse elenco. Para frente, a grande pergunta que se faz é: e aí, quando voltar o Lucas? E quando voltar o Oscar? Ontem na coletiva fizeram essa pergunta, ele falou que ele só vai saber fazer quando o doutor liberar os dois. Eu também não quero saber. Mas eu acho que o time rende muito bem hoje sem os dois. E sendo muito sincero agora, acho que tem que pensar muito antes de colocá-los para não acontecer o que aconteceu com o Zubeldia. Querer acomodar todo mundo e isso, num primeiro momento, dar errado. Porém, eu serei tão ousado quanto o próprio Crespo. Eu sigo achando que cabem os 4. Luciano, Lucas Moura, Oscar e Caleri quando voltar. Mas com funções redistribuídas. Por exemplo, eu acho que o Luciano tem que continuar sendo o cara que põe o pé na área. Eu acho que o Oscar pode trabalhar numa função parecida com a de segundo volante, que ele trabalhou com o Zubeldia e bem. E eu acho que o Lucas pode fazer esse homem de meio da última linha melhor do que o próprio Luciano. E esse homem de meio da última linha, que é o Lucas, ele tem uma coisa, né? O Lucas é um cara que bate muito bem na bola em direção ao gol de qualquer ponto do ataque da equipe. E você pode ter, então, de repente, um 3-4-3 com ele ali, com ele sendo esse cara que faz uma espécie de triângulo lá na frente, assim, ele numa ponta, Luciano e Caleri, com o Oscar recolhido para o meio. E aí você pode trabalhar com Bobadilla mais para o lado direito, com o Marcos Antônio mais pelo meio, e o Wendel, por exemplo, do lado esquerdo para fazer a passagem. E aí você não tem o Cedric. Mas você não, mas o Bobadilla vai virar lateral? Não precisa virar lateral. Você ocupa o lado direito com um jogador que possa cair do lado direito. Pode ser o Bobadilla, pode ser o Lucas. Ao longo do jogo, você vai trocando a peça. Você vai trocando o cara que cai por ali. Tô falando que é possível, não tô achando que... Tô dizendo que vai dar certo isso. Eu acho que ele vai testar em treinamento. São jogadores de muita qualidade que podem ajudar. Ou talvez ele tenha a ideia iluminada de fazer algo também... Eu tô muito metido hoje aqui, né? Coisa que foi dita aqui também, neste pequeno canalzinho, podcastinho. O São Paulo não tem 11 titulares quando tem todo mundo. O São Paulo tem 13. Isso significa que você pode começar um jogo com o Luciano e o outro não. Começar um jogo com o Lucas Moura e o outro não. Começar um jogo com o Oscar e o outro não. Guardiola faz isso, Guardiola. Tem jogador que não começa um jogo, mas começa o outro. De acordo com a necessidade de formação, com a necessidade de fôlego e de a armação da equipe mesmo. E aí todo mundo joga, todo mundo fica feliz, todo mundo contribui e o time acaba saindo ganhando. Ele vai chegar a uma das duas conclusões e a gente vai voltar aqui para conversar. O vídeo era para ser curtinho, foi longo, mas é que eu gosto de devagar nesse assunto. Devagar e devagar, né? É isso, gente. Valeu! Um abraço para todo mundo. Quinta-feira, aliás, quarta-feira, Copa do Brasil, hein? Estaremos aqui.